Seguinte, olha, nesse começo aqui de subespaço gerado, a gente vai utilizar os conceitos de espaço vetorial, que a gente já viu, de subespaço e de combinação linear. A gente já teve aula de tudo isso e a gente vai usar agora, certo? Vamos lá então. Aqui a gente está começando considerando V um espaço vetorial e A é um conjunto formado por vetores que estão contidos em V. Beleza aí? Tá. Aí eu estou considerando que esse A é diferente de vazio. Isso é, de fato, tem vetores que estão dentro desse conjunto A. Então, basicamente é o seguinte, tu tem um espaço vetorial V aqui, se eu for representar com diagramas, e eu tenho alguns elementos desse V aqui, por exemplo, um V1, um V2, até um Vn, e eu considero esse A aqui como subconjunto desse V formado por esses vetores. Certo, pessoal? Hein? Tranquilo. Aí é o seguinte, o conjunto, eu começo afirmando o seguinte, ó, que o conjunto S desses vetores, de todos os vetores de V que são combinações lineares desses vetores de A, ele é um subespaço de V. Então vamos pensar aqui nessa afirmação agora. Imagina que você vai considerar o conjunto S, pessoal, o conjunto de todas as combinações lineares possíveis com esses vetores aqui. Então, se eu for caracterizar o S aqui, o S vai ser o conjunto de todos os A1, V1, mais A2, V2, até o AN, VN, vou apagar isso aqui, certo? Tais que o A1, A2 até o AN são números reais e o V1, V2 até Vn pertencem a A. Todo mundo entendendo aí? Então, esse conjunto S aqui é o conjunto de todas as combinações lineares possíveis com esses vetores. Tranquilo aí? Por exemplo, o conjunto 2V1 mais 3V2. Aí você pode sair colocando constantes aí como você quiser. Até o 10Vn, imagina que para cada vetor você escolhe uma constante aí. Isso aqui dá um vetor, certo? Esse vetor aqui, V, ele é uma combinação linear de V1, V2 até o Vn. Então ele está em S. Tá dando certo, pessoal, isso aí? Tá claro o que eu estou falando? É um pouco abstrato, né? Porque, enfim, esses vetores podem ser matrizes, polinômios, pode ser qualquer elemento que pertence a um espaço vetorial. O espaço vetorial podem ser vários conjuntos, né? Beleza? Então tá. Aí o que eu estou afirmando é o seguinte, olha, esse S aqui, pessoal, do jeito como foi definido, ele é um subespaço desse espaço vetorial V. Beleza, por que que é? A gente viu o seguinte, quando a gente começou a ver esse subespaço vetorial, a gente concluiu que para que um subconjunto seja subespaço vetorial de um espaço V, ele tem que satisfazer duas condições. A primeira delas é a seguinte, ó. Se você pegar se você pegar dois elementos que pertencem ao conjunto, para que esse conjunto seja um subespaço vetorial de V, a soma tem que estar aí, né? Vocês estão lembrados disso aí? E a segunda propriedade que ele tem que satisfazer para ser um espaço vetorial, vou colocar aqui propriedade 1, propriedade 2, é que se você pegar escalar qualquer K pertencendo aos reais aqui, e um pertencendo a esse S, um vetor desse S, então o que tem que ocorrer também é que esse K vezes U tem que estar em S. Beleza? Se ele satisfizer essas duas condições, então esse S é subespaço do espaço vetorial V. Aí na prática, para você verificar, aí esse S é um espaço vetorial também. Só que não precisa a gente verificar aquelas 10 condições de espaço vetorial para S, só essas duas. Tranquilo? E é bem melhor do que estar verificando aquelas 10. Vamos ver por que então que esse S é um espaço vetorial.
vamos verificar primeiro aqui essa condição 1, que é a seguinte. Se você pega dois vetores de S, olha pessoal, para eu pegar dois vetores de S, eu vou para um vetor estar em S, ele tem que ser combinação linear de V1, V2 até Vn, certo? Então eu vou pegar o U como sendo uma combinação linear, e eu vou pegar o V como sendo outra combinação linear, certo? Nota que a gente está precisando de todos aqueles conceitos anteriores, certo? Agora. Mais B2, V2, até o Bn, Vn. Aqui eu tenho duas combinações lineares, certo? De vetores V1, V2 até Vn. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esses dois vetores e somá-los aqui. Se eu considerar a soma U mais V, pessoal, aí aqui vai dar A1 mais B1, A1 V1 mais B1 V1 mais A2 V2 mais B2 V2 até o AN Vn mais o Bn Vn. Nota que eu vou poder colocar em evidência em cada soma dessa os próprios vetores. Ó. Por exemplo, quando eu for somar esses dois vetores aqui, A1 V1 mais B1 V1, se eu for somar esses dois vetores, A1 V1 mais B1 V1, eu posso colocar o V1 em evidência e deixar 1 mais B1 multiplicado por V1, não é isso? Se eu quiser voltar, basta distribuir. Todo mundo entendendo aí? Beleza? Então, é o que eu vou fazer. Eu vou colocar A1 mais B1 vezes o V1. E a mesma coisa eu faço com os outros. Ó. Vou colocar esse em evidência. Aí fica A2 mais B2 vezes o V2. Até a gente chegar no AN mais BN vezes o Vn. Olha, pessoal, observa aqui que esse A1 mais B1 é uma constante. Você poderia chamá-lo aqui de C1, por exemplo. Esse A2 mais B2 é outra constante. Você poderia chamar ele de C2. E esse AN mais BN é outra constante. Você pode chamar ele de CN, se você quiser. Então, resumindo a história. Esse U mais V, ele é uma constante 1 vezes o V1, mais uma constante 2 vezes o V2, até tu chegar numa constante N, índice N aí, vezes o Vn. Então, o U mais V, ele é uma combinação linear de V1, V2 até Vn. Então, significa que esse U mais V, ele está em S. Deu para entender isso aí? O U mais V, ele é uma combinação linear de vetores V1, V2, V3 até Vn. Então, já que ele é uma combinação linear desses vetores, isso aí, existem constantes C1, C2 até Cn, que essa soma dá igual justamente a U mais V, então significa que esse vetor aqui tem que estar em S. Tudo certo, galera? Tá compreensível mesmo? Beleza? Para estar em S, para um vetor estar aqui em S, ele tem que ser escrito como combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn. Esse vetor U mais V é um caso, né? Então ele está em S. Vamos para o caso 2 agora. O caso 2 é tomar um K pertencendo a R, o U pertencendo a S e verificar se K vezes U está em S. Eu vou tomar a liberdade aqui de escolher o mesmo U da argumentação passada e fazer o seguinte. Olha, pessoal, se você pegar um K e multiplicar por esse U, isso é, se eu multiplicar por K em ambos os lados, aqui nesse lado esquerdo e nesse lado direito, no lado direito esse K distribui, né? Ó. Tudo certo aí? Beleza? No lado direito o K distribui. Então, no lado direito vai dar o quê? Vai dar K A1V1 mais K A2V2 até você chegar no K ANVN. Olha, nota que K vezes uma constante é outra constante. Eu vou chamar essa constante, por exemplo, de D1, D índice 2 até o D índice N aqui. Ó. Então, esse K vezes U pode ser escrito como sendo D1V1 mais D2V2 até o DNVN. Então, esse KUVU também é uma combinação linear de V1, V2 até Vn. Então, ele também está em S. Ora, se em S, pessoal, as condições 1 e 2
são satisfeitas, você pode comparar aí com nossa aula de subespaço vetorial. Se essas condições 1 e 2 são satisfeitas, então S é um subespaço do espaço vetorial V. Beleza? São as duas condições para a gente verificar se é subespaço. Foi a última coisa que a gente viu antes da primeira prova, foi esse conceito de subespaço aí, sabe? Então tá, portanto, né? S é subespaço de V. Beleza. Aí eu vou continuar aqui com o conteúdo da aula. A gente precisava desse conceito, porque esse S aí, pessoal, ele tem um nome especial, certo? Ele vai ser chamado subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn. Tranquilo aí? De fato, eu vi que ele é um subespaço, por isso que eu posso dizer que ele é um subespaço gerado. E o nome dele é esse, porque basicamente ele é gerado a partir das combinações lineares de V1, V2 até Vn. Beleza, né? Então, o subespaço S considerado anteriormente, ele é denominado subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn. E é representado utilizando uma das notações aqui. Em geral, a gente sempre representa subespaço gerado com essas notações que eu vou destacar agora. Esse S aqui, pessoal, eu posso representar com esses colchetes aqui, ó, e colocando V1, V2 até Vn. Quando eu uso essa notação, basicamente eu estou dizendo que esse S é um conjunto, que é um subespaço vetorial com as operações de soma e subtração, e esse S é um subespaço gerado por esses vetores V1, V2 até Vn. Então significa que esse S aqui, ele é uma combinação linear de todos os vetores possíveis formados a partir da multiplicação de constantes por esses vetores e somando aí todos esses resultados. Tá dando certo, galera? Entender isso aí? Beleza? Esse S aqui, representado dessa maneira, representa o conjunto de todas as combinações lineares possíveis entre esses vetores V1, V2 até Vn. Beleza? Outra maneira de eu representar esse conjunto aqui, lembrando que o A é o próprio subconjunto aqui formado pelos vetores V1 até Vn, eu também posso usar essa notação. G maiúsculo de A, certo? Isso aí significa subespaço gerado por todos os vetores que pertencem ao conjunto A. Tá dando certo, galera, isso aí? Beleza? A igualdade do S seria só o G parêntese A. Então, G parêntese A pode ser o S também, né? Ou você representa o S dessa maneira, ou então dessa, certo? Vou até colocar de novo, né? É melhor ser redundante do que ser confuso, né? O A aqui é o conjunto formado por esses vetores V1, V2 até Vn, certo? Tudo certo, galera, aí? Beleza, né?
Continuando aqui, ó, colocando algumas definições. Esses vetores aí, os vetores V1, V2 até Vn são chamados geradores do subespaço S. Enquanto A é o conjunto gerador de S. Beleza. Aí, pessoal, nota que aqui no começo eu tinha comentado que esse A aqui, ele era diferente de vazio, certo? A gente assume por definição o seguinte, ó. Caso A seja vazio mesmo, isso não tem elemento algum, definimos que o subconjunto aqui, o subconjunto gerado, o subespaço gerado por A, isso é, o subespaço gerado pelo conjunto vazio, a gente considera que é o conjunto formado por todas as combinações lineares com o vetor nulo. Esse zero aqui é o zero de vetor, certo? Eu vou colocar essa setinha para... eu poderia ter colocado só o vetor nulo mesmo, porque uma constante vezes o vetor nulo é o vetor nulo, né? Porque se você multiplicar uma constante por todas as entradas zeros do vetor, vai dar zero, né? Mas eu coloquei assim de propósito, certo? Então, caso A seja vazio, pessoal, a gente define que o subespaço gerado pelo conjunto vazio é o elemento neutro, certo? E as combinações lineares dele, que, enfim, dá o próprio elemento neutro, né? Tudo certo. Vou destacar também o seguinte, ó. Note também que o que eu vou colocar agora é o seguinte, pessoal. Eu vou dizer que cada um desses vetores, ele pertence ao subespaço gerado pelo conjunto de todos os vetores. Beleza? Quase aula de filosofia, né? O negócio aqui, vamos nós. Ó. Cada vetor desse aqui, eu vou afirmar que ele pertence ao subespaço gerado pela combinação linear de todos eles. Por exemplo, se eu tomar esse vetor V1 aqui, pessoal, para que ele esteja naquele S, eu tenho que conseguir escrever esse V1 como uma combinação linear de todos os vetores. Beleza? E dá para fazer isso. Ó. Por exemplo, a gente pode pensar da seguinte maneira. Eu posso dizer que o V1 é igual a 1 vezes o V1, mais 0 vezes o V2, mais 0 vezes o V3, até 0 vezes o Vn. Vocês concordam, hein? Beleza, né? Porque que vai dar, lógico, né? Vai dar 0, 0, 0. Mas o que isso significa, pessoal? Significa que esse vetor V1, ele pode ser escrito como uma combinação linear de todos esses vetores, ó, V1, V2, tá? Até Vn. Então, se ele pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores, significa obrigatoriamente, então, que esse vetor V1, ele pertence a S, porque ele é escrito como uma combinação linear de V1, V2 até Vn. Então, de modo geral,
a gente tem que o vetor VI, ele pertence a S, certo? Pela uma argumentação análoga que eu fiz aí, com esse I variando, né, entre 1 e N, né? Tudo certo aí? Tranquilo? Todo mundo entendendo? Qualquer um dos vetores, ele pertence ao subespaço gerado por todos os vetores, certo? Beleza. Vamos lá, vou continuando aqui, ó. Note o seguinte, pessoal. O exemplo mais claro e direto que eu posso pegar aqui de subespaço gerado para a gente iniciar com exemplos mais práticos é tomando esses dois vetores aqui, ó. Sejam o I. Considera que o I, pessoal, é o vetor de coordenadas 1 e 0. Aquele mesmo que você já deve ter visto em geometria analítica várias vezes, né? E o J, você considera que é o vetor de coordenadas 0 e 1. Beleza, hein? É o seguinte, olha. Eu sei, pessoal, que... Vou colocar aqui note que, né? Se você pegar... Note que, dado... qualquer vetor x, y pertencente a R2, isso é, se você pegar qualquer vetor de coordenadas x, y aí que pertence a R2, qualquer V aqui, por exemplo, se eu pegar qualquer V que pertence a R2, se você quiser botar até as setinhas aqui para ser mais cuidadoso, de modo geral, eu não vou estar carregando essas setinhas toda a vida, não, sabe? Mas algumas vezes eu vou botar aí só para fazer uma analogia com o que a gente já viu de geometria analítica. Se você pegar qualquer vetor V de coordenadas x e y, pessoal, esse vetor V aqui, ele vai poder ser escrito dessa forma, né? Ó, ele pode ser escrito como sendo o x multiplicado por 1, 0, bom dia, mais o y multiplicado pelo 0, 1. Vocês concordam, hein? Se eu pegar qualquer vetor de coordenadas x e y, eu posso desmembrar esse vetor desse jeito. E pode mesmo, ó, eu vou voltar de propósito aqui. Se eu multiplicar o x aqui dentro, eu tenho que multiplicar coordenada a coordenada. Aí ficaria x e 0. O y do mesmo jeito, ó, eu multiplico coordenada a coordenada. Aí ele fica 0 e y. Aí se você soma dois vetores, você soma coordenada a coordenada. X mais 0 é x e 0 mais y é y. Então, de fato, ó, esse vetor x, y ele pode ser escrito desse jeito. Então, significa que esse vetor x, y, ele ficou sendo escrito como sendo uma constante vezes o i, mais outra constante vezes o j. Tá dando certo, pessoal, entender isso aí? Beleza? Então, olha, o que significa na prática, pessoal? Se você pegar o vetor que você quiser do R2, você pode escrever esse vetor que você pegou como uma combinação linear de I e J. Então, significa que esses vetores I e J geram o R2. Todinho. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo agora? Se eu considerar o subespaço gerado pelos vetores I e J, isso é, quem são todas as combinações lineares possíveis desses vetores I e J? Todas as combinações lineares possíveis desses dois vetores geram o plano todinho. Você está entendendo o que eu estou dizendo agora? Eu acho que eu vou tentar representar isso geometricamente também. Ó. Se você pegar o plano aqui, os vetores I e J são esses dois aqui, ó. O I é esse vetor de módulo 1 que aponta nessa direção. E o J é um vetor vertical que aponta nessa direção também de módulo 1, né? E aí, um pouquinho mais embaixo. Esses dois vetores aqui, pessoal, são os vetores I e J. O J com coordenadas 0 e 1 e esse I com coordenadas 1 e 0. Beleza?
Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, se você pegar qualquer vetor, por exemplo, W aqui, isso você já sabe, inclusive. Ó. Se você pegar qualquer vetor W, qualquer vetor V, melhor, né, dizendo, de coordenadas x e y, eu vou pegar esse vetor V aqui de coordenadas x e y. Esse vetor V, eu posso fazer o seguinte com ele. Ó. Eu vou dizer aqui que aqui é a coordenada x dele e aqui é a coordenada y dele, certo? O que é que está ocorrendo aqui, pessoal? Daqui para cá não é o 1, galera? Todo mundo entendendo aí? Se eu pegar essa distância que é 1 e multiplicar por x, vai dar x vezes 1, que é essa distância, que é x. Vocês estão dizendo? Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Beleza? Eu estou falando um bocado de coisa lógica, mas que chega nessa mesma conclusão aqui. Ó. Se eu pegar essa distância aqui, essa distância é 1. Se eu multiplicar x vezes 1, logicamente eu chego no x, né? Ó. Isso aqui é x vezes 1. Essa distância daqui para cá, por exemplo, é 1. Se eu multiplico essa distância que é 1 vezes y, eu chego nesse y vezes 1 aqui, ó, que é a mesma coisa de y. Então, logicamente, isso aqui é a mesma coisa de x vezes 1, y vezes 1. Significa, pessoal, que eu consigo multiplicar esse vetor i por essa constante x e eu fico com esse vetor aqui, ó. Deixa eu botar de outra cor. Esse vetor bem aqui, que vem da origem e chega até aqui, é o vetor x vezes i. Vocês estão entendendo aí? Que é justamente pegar esse vetor i e multiplicar pela constante x. Esse vetor que parte da origem e chega no y, ele é o y vezes j. Esse v aqui, então, ele está sendo escrito, ele é a soma, ele é a resultante da soma desses dois vetores xi mais yj. Então, significa que esse vetor v, ele pode ser escrito como uma combinação linear de i e j. Mas acontece que esse vetor v é qualquer um que você quiser. Eu não limitei as coordenadas x e y para alguns números específicos, não. Pode ser a que você bem entender. Portanto, nesse caso aqui, ó, se você quiser, enfim, você ainda separa isso aqui como sendo x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1, que foi o que eu acabei de dizer antes. E se você multiplicar aqui, vai dar x, 0 e 0y, que no final a soma vai dar isso mesmo. Então, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, que se você pegar qualquer vetor v do plano, ele vai poder ser escrito como uma combinação linear de i e j. Resumindo a história, as combinações lineares de i e j geram qualquer vetor que você quiser do R2. Então, o subespaço gerado pelos vetores i e j é o R2. Deu para entender, pessoal, isso aí? Sinceramente, de várias maneiras, aí, de tudo que é jeito, eu tentei deixar claro aí geometricamente. Não. Tá. Se você pegar aqui esse outro exemplo, ó, eu vou mudar um pouquinho e vou colocar isso em R3 agora. Vou colocar determine o subespaço S gerado pelos vetores. Eu vou considerar o i, só que o i no espaço dessa vez, certo? Então ele vai ter coordenadas 1, 0 e 0. E eu vou considerar o j como um vetor que tem coordenadas 0, 1 e 0. E eu estou interessado agora, pessoal, em escrever o subespaço gerado por esses dois vetores. Ocorre o seguinte, ó. Para um elemento V, vamos lá.
para um elemento ou um vetor V pertencer, pessoal, a esse subespaço S, que é o subespaço gerado por esse I e esse J, o que ele tem que satisfazer? Para esse vetor V pertencer a esse subespaço, ele tem que ser escrito como sendo uma constante vezes o vetor I mais outra constante vezes o vetor J. Todo mundo entendendo aí? Para que esse vetor V pertença ao subespaço gerado por I e J, ele tem que ser escrito como uma combinação linear de I e J. Tá claro, hein? Beleza? Tá, então, na prática, para esse vetor V pertencer a S, ele tem que ser escrito como sendo x multiplicado por 1, 0 e 0, mais y multiplicado por 0, 1 e 0. Então, esse vetor V, ele vai ser escrito da seguinte maneira. Se eu multiplicar esse x aqui, ó, fica x, 0 e 0. Se eu multiplicar esse y aqui, ele vai ficar 0, y e 0. Portanto, esse nosso vetor V, pessoal, aqui, isso aqui implica que esse vetor V, ele vai poder ser escrito como sendo x, y e 0. Então, quem é o conjunto de todos os elementos que são combinações lineares de IJ? Quem são todos os elementos possíveis que podem ser escritos como combinação linear de IJ? São todos os elementos, pessoal, que têm coordenadas nas abscissas e nas ordenadas e tem cota igual a 0. Tá dando certo? Então, se eu for representar esse subespaço S, que é o subespaço gerado pelos vetores I e J aí em cima, esse subespaço aqui vão ser todos os pontos x, y e 0 pertencentes ao R3, né? Que é o espaço. Tais que o x pertence a R e o y pertence a R. Geometricamente, isso aí dá o quê, pessoal? Se eu for representar isso aí no espaço, ó, poderia o quê? Pode, é porque eu estou considerando de propósito o espaço aqui. Aí eu quero só... Mas de fato é o R2, certo? Só que como tem uma terceira coordenada aqui, aí não faz sentido chamar de R2 porque ele está no espaço. Porque a gente de propósito colocou uma terceira coordenada aí. Então, ó, quem são todos os elementos, pessoal, que tem primeira e segunda coordenada possivelmente diferente de 0, mas a terceira 0? É todo o pessoal que está nesse plano, né? Aqui, ó. Vocês estão entendendo aí? Todos os V's que pertencem a esse plano aqui, eles estão em S. Ó. Tá claro aí? Porque todos os elementos que estão aqui, eles são da forma x, y e 0. Tá dando certo, galera, o que eu tô falando aí? Todos os vetores que estão aqui, todos os vetores que partem da origem e chegam até os pontos finais, né? Que estão nesse plano aqui, ó, eles de fato são vetores que pertencem ao subespaço gerado pelos vetores I e J, e só eles estão em S. Então, esse subespaço S aqui, o S é literalmente isso aqui, ó, é esse plano. Beleza? O S é formado por todos os vetores que estão nesse plano. Esse plano aqui são... quem pertence a ele são pontos de coordenadas x, y e 0. Tá compreensível, galera, isso aí? Beleza? Então, olha, eu acho que aí de modo direto, então, se eu fosse perguntar para vocês aí,
para determinar o subespaço gerado. Pelos vetores, né? Deixa eu colocar aqui. Agora, se eu considerar os três, ó, I, J e K. Se eu considerar os três vetores agora, pessoal, I, J e K, então a gente tem o seguinte, ó. O subespaço gerado por esses três vetores vai ser quem aí? Se eu pegar todos os vetores que podem ser escritos como uma combinação linear de I, J e K, quem será esse subespaço aí? Imagina que você vai pegar um vetor V aqui, pertencente ao R3. Se esse vetor V pertence ao R3, pessoal, então ele é escrito como usando coordenadas cartesianas x, y e z, não é isso? Beleza. Esse vetor aqui, V, então, de coordenadas x, y e z, observa que ele pode ser desmembrado como sendo o x vezes i, mais y vezes j, mais z vezes k. E é mesmo, ó, porque o x aqui, ele fica multiplicado pelo 1, 0, 0, o y fica multiplicado pelo 0, 1 e 0, e o z fica multiplicado pelo 0, 0 e 1. Aí, esse x aqui, ele fica distribuindo, né? Aqui fica x, 0 e 0, mais 0, y e 0, mais 0, 0 e z. Se você somar isso aqui, pessoal, vocês concordam que dá isso aqui, ó? X, y e z. Então, significa que qualquer vetor do R3, ele pode ser escrito como uma combinação linear de x, de i, j e k. Beleza? Qualquer vetor do R3 pode ser escrito como uma combinação linear de i, j e k. Então, significa que o subespaço gerado por esses três vetores, pessoal, é o espaço mesmo, é o R3. Tá compreensível isso aí? Beleza?